Olá pessoal, essa é a disciplina de Comunicação e Expressão no Trabalho e a aula de hoje é sobre a estrutura dos trabalhos acadêmicos científicos. Então nós vamos ver ao longo dos slides de hoje que os elementos textuais são o mais importante de um trabalho acadêmico científico e aí eles vão envolver introdução, metodologia, resultados, conclusões, considerações finais, discussões, vai até referências bibliográficas. Então o corpo do texto é o centro, né, o mais importante, e aí ele é constituído pelos elementos textuais. O que vem antes são os elementos pré-textuais e o que vem depois, os pós-textuais, que a gente vai detalhar, tá bem? Existem alguns aspectos gráficos do trabalho acadêmico que vocês devem sempre consultar, ou a ABNT, ou o curso, né, a gestão do curso que vocês fazem para saber quais são as normas, tá bem? Então não vou me ater muito a isso. Os elementos pré-textuais, aqui a gente tem um resumo, né, e tudo que está grifado é obrigatório, tá? E a gente vai ver o que é cada um mais para frente também. Os textuais, como eu já disse para vocês, né, eu inclusive faria outra distinção, né, eu colocaria introdução, metodologia, resultados, conclusões e referências bibliográficas, mas aí vai depender de cada autor, né? Os pós-textuais são esses, todos opcionais que a gente vai ver ao final dessa aula, tá bem? Então, como eu disse, né, os aspectos gráficos vão depender muito das normas que vocês estão seguindo para escrever aquele trabalho, tá? Mas, de maneira geral, a gente usa uma letra, né, de fonte bem legível, Arial ou Times New Roman, tamanho 12, tá bem? Aí, para títulos, a gente utiliza tamanho 14, né? Mas, enfim, consultar a BNT ou as normas do seu curso. As margens a mesma coisa, espaços a mesma coisa, tá bem? A numeração idem, tá? Então vamos lá. Elementos pré-textuais. A capa, geralmente você coloca o nome da instituição, né, do seu curso, o nome do autor, no caso de vocês, né, no meio, o título do trabalho e embaixo local e data, tá? Aí a diferença da capa para a folha de rosto é que na folha de rosto, além de todos esses itens da capa, a gente vai ter um retângulo, né, no canto direito, na margem direita da página, centralizado a partir da metade da página, né, geralmente daí para baixo, com algumas informações básicas. Então, por exemplo, trabalho de conclusão de curso, como parte dos pré-requisitos para obtenção do título, né, do diploma em tal curso, tá bem? Aí vai depender do modelo da instituição também. A ficha catalográfica, ela vem no verso da folha de rosto e ela é feita pela biblioteca do seu campus, né, da sua instituição. A folha de aprovação é geralmente quando a gente é submetido a uma defesa, né, existe uma banca com avaliadores e aí esses avaliadores que vão assinar essa folha de aprovação, caso o trabalho seja aprovado, obviamente, né. Aí, só pra gente, né, deixar bem claro, até agora a gente falou de itens obrigatórios. Então, o primeiro item opcional de elementos pré-textuais é a folha de dedicatória, se você quer dedicar o trabalho para alguém. A de agradecimentos também é opcional, né, a quem você quer agradecer para ter feito aquele trabalho, contribuiu, né, para aquele trabalho. A epígrafe também é opcional, que é uma citação de um trecho de livro, uma frase de alguém, uma letra de música, né, com a indicação de autoria, obviamente. E aí voltamos para dois elementos pré-textuais obrigatórios. O resumo, tanto em português quanto em inglês, que também tem que seguir aí o número máximo de palavras e até as palavras-chave, né, o número de palavras-chave, segundo as normas que você está seguindo, tá bem? E aí temos mais 3 itens opcionais, lista de ilustrações, para quem tiver muita ilustração, né, a partir de umas 3, 5, vai depender do orientador, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, tá? Aí o sumário, novamente, ele é obrigatório, que ele é a indicação de cada capítulo e subcapítulo do seu trabalho, com a respectiva paginação, para o leitor conseguir achar com mais facilidade o que ele quer. E aí, enfim, entramos nos elementos textuais, né, que a gente já conversou em outras aulas. Então, a gente já viu que a gente tem que utilizar a linguagem científica, que é clara, objetiva, precisa e simples. Não utilizem frases muito longas, né, porque aí o leitor pode se perder durante a leitura, tá bem? E aí, algumas exigências, então, né, da linguagem científica. Ela tem que ser impessoal, de preferência você não deve usar a primeira pessoa, né, e sim a terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Ela deve ser objetiva, modesta, cortês, informativa, né, não pode expressar opinião subjetiva, clara, distinta, própria ou concreta, técnica e, de novo, frases simples e curtas.
tá? Existem algumas abreviaturas e siglas que são mais utilizadas na linguagem científica. Então, o APUD, algumas pessoas põem AP, por exemplo, né? Conforme, CF, tá? Mas os mais utilizados, o número, que é o N, a página, que é o P, e o volume, que é o V, tá bem? Quando você for colocar a abreviatura ou sigla no seu texto, para siglas até 3 letras, só letras maiúsculas. Agora, para siglas maiores, né, que a gente consegue pronunciar, aí só a primeira letra maiúscula. E ainda escrever em maiúsculas todas as siglas que precisam ser pronunciadas letra por letra. Então, por exemplo, BNDES, FGTS, etc. Agora, a regra básica aqui é o seguinte: a primeira vez que você for utilizar essa abreviatura, primeiro você coloca o nome por extenso e depois a abreviatura. E aí, da segunda vez em diante, você pode utilizar só a abreviatura, tá bem? E aí a gente vai entrar em introdução, né? A gente sempre vai do mais geral para o mais específico, tá? Aqui os autores colocam metodologia dentro de introdução, mas como eu já falei, eu gosto de finalizar a introdução com objetivos e depois ter um capítulo à parte para metodologia. E aí você vai dividir essa introdução conforme o que for que você julgar melhor para o seu texto, né? Para a didática da leitura do seu texto. Então, você vai primeiro definir o tema, você pode indicar problema e hipótese, e aí, né, aqui na sequência deles, metodologia e estrutura interna do trabalho. Se for uma introdução maior, dividir até em 2 ou até mais partes, né, em vários capítulos, sessões, etc, tá bom? E aí você pode fazer essa divisão por oposição, você pode tomar o mesmo assunto numa linha do tempo e falar de um antes e de um depois, né? Falar de aspectos positivos e negativos daquele tema, né, daquela hipótese, daquele problema, enfim, você e o orientador que vão definir, tá bom? E aí eu dividiria, então, como eu disse, metodologia, né? Que aí para pesquisas, por exemplo, de campo, eu falaria o ambiente dessa pesquisa, quem foram os participantes, quais foram os procedimentos adotados, o passo a passo, o delineamento escolhido, né? Delineamento, e aí depois eu já falaria de, instrumentos, né, muito importante também, os equipamentos que você utilizou, então foi um questionário, foi um roteiro de entrevista, foi uma câmera, foi um celular, e por fim os aspectos éticos, tá, os cuidados éticos que você tomou. Depois de metodologia eu colocaria resultados, que são os dados mesmo, né, puros que você coletou, pode ser em formato de tabela, pode ser em formato de gráfico. E aí depois vem a conclusão, em que você tem que responder se o seu problema foi respondido, a hipótese ela foi confirmada ou refutada, os seus objetivos foram alcançados, né? A metodologia foi adequada, a bibliografia foi adequada, ou você teve que procurar mais literatura, né? E aí, por fim, da leitura, análise, comparação e síntese dos diferentes autores sobre o mesmo tema, qual que é a sua postura crítica diante do seu tema, né? Com o que você colabora para aquele estado da arte, para aquele tema, com a sua pesquisa, tá bem? E aí você deve ser enérgico, breve, exato, firme e convincente para justamente defender o seu trabalho, tá? Com, logicamente, né, muita modéstia e muita cortesia. Nunca a gente consegue abranger, né, todos os raciocínios, todos os dados sobre aquela temática, inclusive, que a gente definiu. Mesmo dentro de uma certa temática, sempre tem um outro olhar, sobre uma outra perspectiva, né? Então, eu falei sobre a perspectiva da psicologia, mas poderia ter falado sobre a perspectiva da filosofia, sobre a perspectiva da engenharia de segurança do trabalho. Então, nesse momento, no final das conclusões, é que você sugere, você recomenda novos estudos, ou dentro de outras linhas, dentro de outros olhares, ou modificando a metodologia, ou modificando a população, que é um dado da metodologia, né? Enfim, é aí que você vai indicar as limitações do seu estudo e fazer possíveis sugestões e recomendações, tá bem? Depois que a gente termina, né, a parte de conclusões, que a gente volta e escreve o resumo, porque a gente consegue ter uma visão mais geral, mais holística do nosso trabalho, tá? E aí, se você precisar fazer notas de rodapé ou comentários, você o faz seguindo as normas, obviamente que você está seguindo, mas geralmente vem na parte final do texto, né, depois do texto mesmo, por uma linha separando, né, por um filete do texto principal, e aí geralmente você faz com uma letra menor lá embaixo. Citações, gente, a citação pode ser direta ou indireta. Citação direta é aquela que você transcreve palavra por palavra o que o outro autor falou.
Então, com até 3 linhas, você pode colocar no meio do texto entre aspas. Com mais de 3 linhas, aí você já tem que fazer um parágrafo próprio, com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com uma letra menor, geralmente 10 e sem aspas, tá? Sempre indicando a página, o autor, nessa ordem, né? Autor, ano e página daquela citação. E para citações indiretas, você não precisa colocar a página, mas precisa colocar o autor e o ano, tá bem? Citação indireta é aquela que você pega a ideia do autor, mas transcreve com as suas próprias palavras, tá? Essas tabelas, quadros e gráficos eu costumo colocar em resultados, como eu já falei para vocês. Tabela, né, uma junção de linhas e colunas com dados geralmente numéricos. Gráficos são geralmente gerados em Excel, né, pode ser em pizza, em colunas, que é melhor para visualização das categorias, variáveis. E quadros que são livres arranjos, né, às vezes você quer colocar lá um mapa cognitivo, você quer colocar um conjunto de figuras, isso configura um quadro, tá bem? Por fim, né, as referências bibliográficas, que é o último elemento textual do seu trabalho, tá? Geralmente, até 3 autores, a gente coloca o último sobrenome em caixa alta, em letra maiúscula, de cada autor, na ordem que a obra traz, porque isso é ordem de importância na participação daquela pesquisa, daquele trabalho, tá bem? Depois, o nome do livro, pela ABNT em negrito, né? 2 pontos, e aí o subtítulo não precisa vir em negrito, tá? A tradução, local, 2 pontos, editora, ano e aí o número de páginas. Para mais de 3 autores, você pode colocar o primeiro autor, depois etale ou et al, né? Para um autor desconhecido, você coloca em caixa alta o primeiro nome do título da obra. Para capítulos de livros, você coloca primeiro o autor do capítulo e o nome do capítulo. Aí você vai colocar in, 2 pontos, que significa dentro de, aí sim, o autor do livro, depois o título do livro em negrito. No caso, o título do livro, desse exemplo que eu tô dando, é o próprio Fundacentro, tá bem? Como é capítulo, no final você coloca a página inicial e a página final daquele capítulo, tá bem? Artigo de revista, então, o autor do artigo, o título do artigo, e vejam que é o título da revista que vem em negrito, tá bom? Pode ser abreviado ou não. Local, número do volume, que é o V, número do fascículo quando houver, páginas inicial e final, mês e ano, tá? Agora, para artigos de periódicos online, que a gente utiliza muito, né, hoje em dia, principalmente nessa época de pandemia, a gente vai utilizar quase que unicamente, né, periódicos online e obras online. É do mesmo jeito que a gente cita o autor o artigo de revista, desculpem, mas no final você vai colocar disponível em, e aí o site de onde você tirou aquela obra, acesso em, a data em que você acessou, tá bem? Para a gente fechar então a aula de hoje, os elementos pós-textuais que são todos opcionais. Apêndices e anexos, em que a diferença é que o apêndice é algo elaborado por você. Então, você tirou uma foto, você elaborou uma tabela e não quis colocá-la no meio do texto para não comprometer a leitura. Você coloca como apêndice lá no final, apêndice 1, 2, 3, etc., se houver mais de um, né? E anexo, você também não quis truncar, né, a fluidez da leitura do texto, e aí você preferiu colocá-la no final, mas é algo que não foi produzido por você, é algo que você está pegando de outra autoria, tá bem? O índice é parecido com o sumário, mas na verdade não são todos os capítulos e subcapítulos com as suas respectivas páginas, são apenas os que você julga mais interessantes, por isso que ele é opcional. E o glossário, para quando você achar que tiver necessidade, você fazer um mini dicionário com alguns termos técnicos ou mais difíceis com o seu respectivo significado, tá bem? Essas são as referências bibliográficas utilizadas nessa aula e eu gostaria de agradecer muito pela atenção de vocês.